Fala pessoal, aqui estamos como prometido para falar sobre temas que eu acredito que sejam importantes, para a gente estar refletindo um pouquinho nessa reta final, né? Tá chegando a nossa provinha e não é motivo para desespero, muito pelo contrário, é motivo para a gente ficar muito feliz de que esse ciclo está se encerrando. Então a gente vai falar um pouco como que esse negócio de memória funciona, que eu sei que é um tema que é uma coisa que sempre vem na nossa cabeça quando a gente pensa em que a prova tão esperada está chegando, né? A gente fica se perguntando, ai meu Deus, as coisas que eu estou aprendendo, as coisas que eu vi, será que todos esses resumos que eu fiz, esses mapas mentais, as aulas que eu assisti, vão continuar na minha cabeça na hora que eu precisar dessas informações? Vamos falar sobre isso e eu vou puxar muito o gancho da importância de revisar esses conteúdos, tá bom? Eu vou explicar já já por quê. Quem lembra da metáfora do aquário? Quem não lembra ou quem não conhece, eu vou trazê-la aqui mais uma vez, eu gosto muito dela, que é que eu convido vocês a compararem a mente de vocês como se fosse um grande aquário. E os peixes que estão dentro desse aquário são como se fossem as informações que vocês adquiriram durante todo esse tempo. E quando eu falo durante todo esse tempo, inclusive na sua trajetória de estudante, sabe? Tudo que você já conquistou de aprendizagem está dentro desse aquário. E para a gente fazer uma manutenção de aquário, né, dentre muitas coisas que são importantes, uma delas é garantir o alimento desses peixinhos. Ou seja, né, quando a gente fala de uma forma mais concreta, no exemplo da mente, é você alimentar essas informações, senão elas morrem. Ou seja, todos esses conhecimentos que vocês adquiriram, principalmente os conteúdos que são da matriz do PAS, né, dessa prova da terceira etapa, elas precisam estar sempre sendo alimentadas e eu ouso dizer que elas precisam estar sempre sendo revisadas. Porque uma coisa interessante da nossa memória é a seguinte, quando a gente evoca uma memória, né, traz ela para perto da nosso momento de resolução de problemas, ela sofreu provavelmente alguma modificação. Nossa memória, as informações que a gente memoriza, elas não são congeladas, elas se modificam sim. Ou seja, uma memória que você tem 5 anos atrás, hoje, quando você pensa nela, ela pode não ser 100% fidedigna. Por isso que em alguns conteúdos que você estava super seguro, não, esse daqui eu tô bem, esse conteúdo eu gostei, acho que eu não vou nem revisar, pense 2 vezes, porque talvez algumas informações que você acha que está na sua cabeça podem ter se modificado. Então, vale a pena, nem que seja super rápido, tenta fazer um cronograma, uma organização, para que isso, inclusive, não te desgaste, tá bom? Isso é super importante. Se você for fazer um cronograma, um checklist, enfim, de conteúdos para serem revisados, principalmente agora que a gente tem pouco tempo, faça isso de uma forma realista. Então, você não vai conseguir memorizar tudo que você viu durante o ano, claramente. Então, coloca uma meta. Em vez de eu tenho que decorar tudo sobre esse conteúdo, quais são as 5 coisas que eu não posso esquecer? Ou as 7 coisas? Você vai moldando, né, de acordo com quanto você gosta daquele conteúdo, com quão foi fácil para você. Isso é uma estratégia. E aí tem uma outra coisa também que eu vou aproveitar essa metáfora do aquário. O momento da prova nada mais é do que uma pescaria. Você vai pescar esses peixes, você vai pescar essas informações. Então, além de alimentar esses peixinhos, sempre vendo se eles estão bem gordinhos, revisando o quanto você puder, treine a sua pescaria, a sua habilidade de pescar. E você pode fazer isso ou simulando o momento da prova, né? Fazendo um simulado, pega uma prova antiga, coloca um cronômetrozinho. É até bom porque você faz uma estratégia de tempo também, você vê como você se sai naquele tempo ali
que é o tempo que o pessoal vai te dar para responder aquelas questões, fecha a porta do quarto e treina sua habilidade de pescar numa prova da primeira questão à última. Ou você pode simplesmente fazer as questões, fazer os exercícios. Isso ajuda na habilidade de resolução de problema, que está juntinho com a sua capacidade de memorização. A gente vai falar disso agora. Junto com todos esses tópicos, é claro, eu estou trazendo aqui um resumão. Falar sobre memória junto com cada tópico desse dava uma aula inteira de mais de 1 hora. Mas isso aqui é só para a gente lembrar algumas coisas, colocar aí uns pontinhos de reflexão e motivar vocês, claro, para essa reta final. Então, o foco. O foco é uma coisa extremamente importante no momento da sua memorização. Tá vendo que eu coloquei esse bichinho preguiça aqui no cantinho? Se a sua mente fosse um animal, ela provavelmente seria um bicho preguiça. Não porque você é preguiçoso, mas porque seu cérebro sempre está tentando economizar energia para o que é mais importante, para o que ele entende que é mais importante para a sua sobrevivência. Então, às vezes, para você que sabe que vai fazer uma prova já já, decorar uma fórmula é super importante. Mas se você está cansado, para o seu corpo, ele não está nem aí para essa fórmula. Ele está muito mais preocupado em fazer você descansar. E é aí que toda vez que você senta na mesa para estudar, você começa a bocejar, você quer deitar a cabeça na mesa porque você está com sono. Um outro exemplo, como o foco pode dar uma dispersada nesse momento dessa reta final. Eu sei que as emoções, elas estão um pouco mais à flor da pele nessa reta final, porque, enfim, meio que está chegando a hora e eu não preciso te conhecer tão bem para meio que prever que você só está pensando no que pode dar errado para esse momento. Então, você está falando para o seu corpo que daqui a pouquinho você vai ter uma situação de perigo. É lógico que ele vai dar muito mais atenção para isso. Ele vai dar muito mais atenção porque você está falando para ele que você vai ter uma situação de perigo. Então, escuta a sua emoção, acolhe ela e presta atenção em como você consegue fazer com que ela não seja dona de você. Calma, a prova não vai te engolir. Ela não é um predador, você não precisa disparar todos os seus sinais de luta e de fuga para isso. Então, olha como a memória é uma coisa que não é só lembrar ou não lembrar de alguma informação. Ela tem a ver com o momento presente, o momento que você está vendo aquela informação, que é o foco. E também com o não foco. O que está fazendo você desfocar? Pode ser o cansaço, pode ser lidar com as emoções, pode ser várias situações que estão acontecendo nesse exato momento. Por isso, apesar de ser um momento importante, tenha cuidado com a sua autocobrança, porque quanto mais você for se cobrar dessa forma que não respeita os limites do seu corpo, talvez mais frustrado você fique e não vai ser um sucesso a sua capacidade de memorização, a sua estratégia de revisão. E é claro que isso vai interferir na sua motivação. Então, eu vou lembrar mais uma vez, gente, eu sei que eu falo muito disso, mas sempre que vocês puderem se perceber tendo diálogos completamente destrutivos com vocês mesmos, cuidado, tá bom? Tentem sempre promover diálogos construtivos, apoiadores. Nesse momento de reta final, vocês precisam de apoiadores. E eu sei que nem sempre as pessoas ao nosso redor estão sendo os nossos maiores apoiadores. Às vezes, os medos delas estão sendo projetados na gente. Quando elas perguntam, e aí, não vai estudar mais, não? Já acabou de estudar? Relaxa. Você sabe do seu. E esse é o principal momento que você precisa desenvolver a sua capacidade de se automotivar. Que, inclusive, pode ser muito boa.
Você só não sabe disso. Use e abuse da sua capacidade de se automotivar. Porque isso vai fazer diferença nesse momento de estudo que você está precisando revisar, está precisando dar uma olhadinha nos conteúdos que você já viu. Se der tempo, se couber dentro da sua rotina, da sua forma de aprendizagem, aprender uma coisinha ou outra. E aí, a gente também vai poder falar desse momento de evocar memórias, que vai acontecer lá na hora da prova, que é a nossa pescaria. E aí, como eu disse para vocês, evocar memórias exige treinamento. Façam questões, simulem o momento da prova. Isso é uma forma, inclusive, de fazer com que o seu cérebro veja familiaridade no ato de resgatar informações e de resolver problemas. De nada adianta você ter a melhor memória de todas se você não consegue resolver problemas. Isso é uma excelente notícia. Isso é uma excelente notícia. Porque eu confio na sua capacidade de resolver problemas. Porque isso é uma coisa que você faz a todo instante. Você faz assim desde que você é criança. E ali, na hora da prova, é uma habilidade que está sendo pedida para você, que talvez você tenha um pouco mais de familiaridade. Você só precisa juntar essa capacidade de resolver problemas que você também precisa confiar que você tem com as memórias que você construiu. Ou seja, memorizar conteúdos é importante também. Porque se você vai memorizando alguns conteúdos, você abre um pouco mais de espaço para a resolução do problema. E se você é do time das pessoas que está desesperada porque está esquecendo as informações, calma. Isso é extremamente normal e extremamente esperado. Graças a Deus que você esquece coisas. Imagina se você fosse uma pessoa que lembra de absolutamente tudo. Você ia ficar doido. Então, o esquecimento, ele é uma coisa que faz parte. E é claro que você está lidando com novas emoções, lidando com a motivação e a desmotivação, lidando com várias outras variáveis, porque você não é só estudante. Você é estudante, você é filho, você é irmão, você é mais uma série de outras coisas que não pediram pause na sua vida, né? Não deixaram você pausar para você só estudar. Então, calma. Se você está esquecendo informações, isso é completamente normal, completamente esperado. Inclusive, quer dizer que está tudo funcionando dentro do seu cérebro. Mais uma vez, seu cérebro funciona com uma forma de economizar energia. Se ele está esquecendo algumas informações, é porque ele entendeu que aquilo ali não é importante para você e não é importante para sua sobrevivência. Você vai virar para ele e vai falar: é importante sim. Sabe por que é importante? Sabe como que eu vou provar para você que é importante? Eu vou revisar essas informações, cérebro. E aí você vai entender que eu preciso delas fresquinhas aqui na minha cabeça para o dia tal, que vai ser a minha prova. No caso, dia 30. Então, pessoal, mais ou menos é isso. Não se desesperem, tá bom? Vocês, inclusive, estão super bem encaminhados. Confiem em cada dia de estudo que vocês tiveram. Não fica focando nos dias que, ai meu Deus, eu poderia ter feito mais. Não, não é sobre isso nessa reta final, tá bom? Se for possível vocês terem uma organizaçãozinha de revisão, é claro, não vai dar tempo de fazer tudo. Isso não é um problema, tá bom? Inclusive, é um desafio para que você entenda isso. Já que não vai dar tempo de fazer tudo, o que eu vou escolher? Revisar? O que eu vou escolher dar mais uma aprofundadinha aqui, se der tempo? Mais uma vez, a escolha, a capacidade de vocês fazer escolhas é também um treino para a prova. Marcar certo ou errado não é uma escolha? Marcar A, B, C ou D não é uma escolha? Então tá tudo encaminhado, tá bom?
vocês estão mais do que preparados. Então, esse foi o nosso primeiro vídeo. A gente vai ter outros mais direcionados para a estratégia de prova mesmo, ou para as emoções ali no momento da prova, mas hoje a gente falou um pouquinho sobre memória mesmo. E antes de eu ir, descansem, tá, pessoal? Uma coisa super importante para memorização é o sono. É quando a sua cabeça vai organizar as informações que você adquiriu. Então, nada de virar a noite estudando. Por favor, me promete isso, tá bom? Bons estudos e a gente se vê por aqui. Beijo!